Ok, obrigado pela sua resposta, tá bom, Maurício? Bom, antes de começar a citar aqui a opinião de alguns estudiosos que, inclusive, eles vão analisar o texto por meio da própria gramática hebraica, isso vai rebater tudo que o Brito falou aí. Né? Gente, ele disse que é isolar o texto, mas não é isolar o texto. O texto é claro. No princípio, Deus cria os céus e a terra. O escritor não chama isso de primeiro dia. Né? Tá lá, Deus fez, quando Deus ele começa a agir, os céus e a terra já estavam prontos. Isso é uma questão clara. Né? A partir do versículo 12, né? Aqui, ó. A terra era vazia e deserta. 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 E havia escuridão. Aí Deus começa a agir. Aí Deus começa a agir. Aí Deus começa a agir. Ele cria a matéria, no caso os céus e a terra, elementos externos, vamos assim conceituar, e começa a fazer os elementos internos. Começa a fazer os elementos internos. Todo o material, de compartilhar aí, Clepson, essa matéria que eu coloquei aí, alguns conservadores, né? Eles não estavam convencidos dessa interpretação que o Brito está mostrando. Um deles era Agostinho, né? Escrevendo no início do século V, ele disse que tipo de dias são esses, é extremamente difícil, ou talvez impossível de determinar. Para ele, não podia bater o martelo. Está no livro dele, Cidade de Deus. O outro é Wesley Monk. Ele é autor da melhor crítica do século XX do liberalismo teológico. Ele escreveu: certamente não é necessário pensar que os 6 dias descritos no primeiro capítulo da Bíblia têm a intenção de se referir a 6 dias de 24 horas cada um, de Wesley Monk. Outro também estudioso do Antigo Testamento, Edward Jung. Ele é um defensor eloquente da inerrância bíblica. Veja só, ele disse em relação aos dias da criação: esta é uma questão difícil de responder. Indicações não faltam de que eles talvez tenham sido mais longos do que dias que nós conhecemos hoje, né? Mas a Escritura em si não fala claramente sobre isso como alguém gostaria. Aí também tem um teólogo, Alfred Henry, um dos mais importantes teólogos da segunda metade do século XX, defensor da clareza e autoridade escriturística. Ele argumentou que a fé em uma Bíblia inerrante não se apoia na juventude ou na antiguidade da Terra. Porém, a Bíblia não exige uma crença em 6 dias literais de 24 horas, com base na criação do Gênesis 1, versículo 1 e o 2. Né? É infundável insistir que os dias de 24 horas estão envolvidos ou são necessários. Então, aqui, o hebraísta Gladson Archer, um forte defensor também da inerrância bíblica. Ele escreveu: com base na evidência interna, estou convicto de que a palavra Ion, em Gênesis, não poderia ter sido utilizada pelo autor hebreu para designar um dia literal de 24 horas. Então, quer dizer, gente, são vários estudiosos que não concordam, né, que ali eram, de fato, dias de 24 horas literais. Porque isso vai ter algumas implicações também. Né? Na própria Bíblia, inclusive, que vai ser objeto da minha segunda pergunta. Né? E vai ser baseado no Gênesis 2:4. Obrigado, Maurício. Brito, você tem 2 minutos. Vou tentar pontuar aqui algumas coisas. Segundo o que Maurício falou no Gênesis 1. Só que assim, a leitura de Gênesis 1, ela é com uma introdução geral. Gênesis 1, ela não descreve um evento separado ou anterior aos 6 dias, com essa longevitude, com todo esse hiato, né, como alguns também sustentam a teoria do hiato. Em hebraico, a frase que nós temos é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E isso pode ser muito bem entendido como uma declaração de abertura, Maurício. Uma introdução resumida que estabelece um fato fundamental de que Deus é o criador de todas as coisas, topicalizando com um elemento estatal. Aí eu tô trazendo gramática e Bíblia. Eu tô falando de hebraico, eu tô falando de estrutura gramatical, eu tô falando de coesão textual. Aí Agostinho, primeiro que é discutido ainda se Agostinho realmente ele defendia a questão de dias de ato, de dia era. Mas, em outras palavras, o versículo afirma que Deus ele criou inicialmente. Um exemplo: imagine que um livro diga, em 1500 e alguma coisa, fulano construiu um castelo. A sentença inicial não dá todas as informações sobre como o castelo ele foi construído. Todavia, ela oferece uma visão geral, que será explicada, tá? Explicada nas frases nos seus capítulos subsequentes, Maurício. Não tem problema algum nisso. E nós vemos essa subsequência. Então, a pergunta é a seguinte, Maurício, sem muito blá blá blá, me traga aí dentro da Bíblia, com qualquer método exegético, dias da criação, com aquela estrutura ali, com números ordinais sendo dias zeros. Bom, me traga isso aí, claro. O nome do hebraísta, cadê ele aqui? De fato, tem alguns historiadores aqui, que não são necessariamente aqui, ó. Gladson Archer. Ele é hebraísta. Aí é só printar a tela e pesquisar. Né? Então, de fato, ele Então, vamos lá. Então, o que esse autor pensa é algo que está em harmonia com o próprio texto bíblico. Então é isso. O texto já é bastante claro. Obrigado, Maurício, pela sua resposta. Brito, 5 minutos para a réplica, ok? Então, vocês veem, galera. Eu já fiz essa pergunta 2 ou 3 vezes e nada de resposta. Maurício me traz um hebraísta. Agora me diga, gente, fica aparecendo para o público que realmente, de fato, está errado a tese, a proposta que é elencada de dias de 24 horas, por causa de um hebraísta, que vocês veem que não tem um texto aí, pelo menos assim, uma estrutura frasal, um hebraico. Ele não trabalha os aspectos verbais. Aí eu vou perguntar de novo, Maurício, aonde tem o ion associado a tardes e manhãs, ao número ordinal, dentro da Bíblia, tá? Não é A, B falando, não. Ou até traga aí um hebraísta, tá? Traga você e esse hebraísta aí, trazendo ion associado a dias ordinais, sendo diaeras. Você não vai conseguir, Maurício. Você quer, Maurício, 20 minutos para você buscar em todas as gramáticas que você tente aí elencar?
Eu faço de novo essa pergunta. Gente, ele trouxe um hebraísta. Nós temos também, eu tenho também vários acadêmicos, inclusive judeu, tá? Que ele descreve que em hebraico a frase, no princípio, ela é construída com uma proposição absoluta e introdutória. Em hebraico a frase, no princípio, ou criou Deus, ou Bereshit, bara Elohim, é construída de modo a ser uma proposição, ou seja, uma locução prepositiva absoluta e introdutória. Maurício, consiga o número desse hebraísta e manda ele debater comigo, de hebraico para hebraico. Ou seja, melhor, traga as perguntas, a resposta das perguntas que eu lhe fiz. Eu tenho Victor Hamilton, e no seu livro, The Book of the Genesis, se não me engano, The Book of the Genesis, nos seus capítulos 1 a 17, ele alega que o verbo bara criou indica um ato completo, absoluto da criação divina. Muito do que esse hebraísta falou aí, não tem problema nenhum, parabéns pra ele. É um ato criativo, sim, absoluto, tudo da criação divina, sim, e daí? Agora, você vai rasgar, Maurício, ou o hebraísta vai rasgar toda a estrutura narrativa, até a criação do homem, onde indica, criou, e foi tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia, você vai ter que rasgar da Bíblia isso para fazer uma exegese se valendo desse gramático aí. É isso mesmo, Maurício? Além disso, olha só, o termo hebraico Bereshit, traduzido como no princípio, é um construto. Você sabia disso? Sabe o que é um construto, Maurício? Pesquise com esse rapaz aí, o que é um construto? O construto, o que ele denota? O construto, ele denota o início de algo contextualizado no desenrolar que segue o texto, Maurício. Temos também Humberto Cassuto, e esse é judeu, hebraísta, e na sua obra, a Commentary on the Book of the Genesis, mais ou menos isso, ele diz que isso implica, Gênesis 1 implica, não necessariamente não implica, não registra um evento cronologicamente que seja distinto do restante da narrativa, meu querido. Mas um ato inicial, mas todavia inicial sem ser separado. E com seus aspectos varictol, eles vão detalhando dia após dia a sua criação até culminar no Shabat. Maurício, traga esse hebraísta pra cá, manda ele debater comigo, porque pensar informações aí aleatórias, eu nem sei se esse cara realmente tá falando ainda. Não tem um texto em hebraico, não tem um trabalho aí morfológico, sintático, tempos verbais, não tem nada. Ele traz aí o que eu falei aqui agora, Maurício, aspecto, cláusula X-Catal, como que é uma cláusula X-Catal, como ela é elaborada, como identificar ela e qual a sua função. Ele trabalha isso que eu estou falando com você? Passei. Obrigado.